Olá, meus amigos que já me acompanham há algum tempo em meu canal pelo YouTube. Para quem não me conhece, sou Jean Tozeto, eu sou arquiteto, sou também escritor. Esse aqui é meu primo René Sali. Ele veio aqui conversar comigo sobre investimento, talvez motivado pelo livro Guia Suno Dividendos, que eu escrevi em parceria com o Thiago Reis, fundador da Suno Research. E a gente vai falar um pouco sobre o básico da educação financeira. Eu acho que as pessoas não aprendem coisas importantes apenas vendo vídeo na internet. Mas eu concordo que os vídeos eles são um chamativo para as pessoas se aprofundarem no assunto. Elas começam assistindo alguma coisa, depois parte para a leitura e parte para a prática também, que é fundamental. Então, René, fala um pouco sobre você, o que você faz? Bom, eu trabalho na área de tecnologia, trabalho bastante nessa parte de tecnologia onde as empresas precisam bastante desse tipo de serviço. E a gente tem sempre pensado aí como garantir o nosso futuro, investindo o nosso dinheiro corretamente. E com esse pensamento é que eu procurei o Jean, depois de conhecer o livro dele, né, que ele escreveu aqui. É um livro muito legal, recomendo para todo mundo, show de bola. E eu vim aqui ter essa conversa com ele para conseguir algumas dicas pessoais aqui e um caminho, né, por onde a gente começa a pensar nesse investimento. Então, René, para começar, né, eu não sou o cara que eu passo dica, tá? Dica, se você vai apostar em cavalo na corrida, você pede dica. No jogo do bicho tem dica. Em investimento a gente faz orientação. Você busca orientação porque a decisão é sua. Então o investidor Luiz Barsi sempre fala, nunca compre uma dica. Porque se a pessoa te falar, invista em tal empresa, e você comprar essa informação, se você perder, você não pode culpar essa pessoa. A decisão foi sua. Então assim, investimento, renda variável, é busca por informação. Informação com fundamento. Então as empresas, elas operam da seguinte forma: algumas são lucrativas, outras não são lucrativas. Você tem que investir nas empresas lucrativas analisando seus fundamentos, porque uma empresa não lucrativa pode ter até ação que valoriza, mas isso vira especulação, não é investimento, tá? Mas você falou que você trabalha com tecnologia, né? O René há muitos anos autodidata em informática. Essa é a profissão que você tem. Então você obtém renda a partir do seu trabalho. Então você sabe que hoje você tem 34 anos. Você sabe que você não vai ficar a vida inteira trabalhando. Uma hora o gás acaba. Então a função de você buscar investir com sabedoria é você poder manter o seu padrão de vida sem precisar depender de um trabalho. Então a gente tem que ter o conceito de renda obtida com trabalho e renda obtida com investimento. Então, para começar, se você basear os seus investimentos em renda fixa, você não vai ter geração da renda passiva. Porque a renda fixa, quando você compra título do Tesouro Nacional, vai vencer um dia, vai vencer em 2024, vai vencer em 2030, você vai ter que rolar esse investimento, e se você consumir parte disso, você está consumindo parte do seu patrimônio. Então você tem que investir em ativos que geram renda passiva, de modo que se esses ativos te colocarem dinheiro no bolso, você continua com esses ativos. É onde as pessoas deveriam olhar com carinho para a Bolsa de São Paulo aqui no Brasil. Por quê? Porque as empresas que estão com capital aberto na Bolsa de São Paulo, algumas delas, elas distribuem dividendos, elas repartem o lucro. Então, se você é portador da ação, no sentido que você é sócio da empresa, a empresa vai colocar dinheiro no seu bolso pelo fato de você ser sócio, parceiro da empresa. Então, tem pessoas que compram ação pensando em vender e ganhar na diferença. Isso é especulação, né? Quem leva isso ao extremo, faz isso de manhã e vende à tarde, é o day trade. Então, o day trade não é investimento, day trade é especulação, e você não fica rico fazendo isso, tá? Com todo respeito, existem dois tipos de pessoas que fazem day trade, os que já quebraram e os que vão quebrar. Ok.
Me explica assim, resumidamente, tanto para mim quanto o pessoal que está assistindo, o que é renda fixa, o que é renda ativa e o que é renda passiva? A renda ativa é a renda que você obtém com o seu trabalho, né? Então, um salário é uma renda obtida do trabalho. Todo mês eu vou receber. Depende de você fazer uma ação, né? Você vai atuar no emprego, é a renda que você recebe em função de um ofício. Renda passiva é aquela que você está dormindo e ela está acontecendo. Okay. Então, esse é o principal fundamento de você buscar investimento. É pensar na geração de renda passiva. Então, você ser sócio de uma empresa, a empresa tem os funcionários dela e você vai receber a divisão dos lucros. Tá? Então, assim, outro ativo que gera renda passiva, fundos imobiliários. O fundo imobiliário, em vez de você construir uma casa para alugar, você compra um pedacinho do bolo de um fundo que possui um grande ativo, como se fosse um shopping center, por exemplo. Todo aluguel que um shopping center recebe, você sendo cotista do fundo imobiliário, você recebe uma parte, então você está recebendo renda passiva. Então, para você investir, a condição básica qual que é? Se você tem um trabalho, você tem que economizar dinheiro todo mês. Então, se você ganha 10 mil reais, você tem que viver com 8 mil reais, 9 mil reais. Você não pode ganhar 10 mil reais e gastar 10 mil reais todo mês. Você nunca vai poupar dinheiro para você começar a investir. Legal. Então, investimento depende de capacidade de poupança. E a poupança você faz com certo sacrifício. Então, se você tem um padrão de vida elevado, você não consegue se tornar um investidor. Então, o primeiro passo é você organizar as suas contas. Né? Acho que não é seu caso, acho que você não tem dívidas. Você está devendo alguma coisa? Não. Então, assim, muitas pessoas, infelizmente no Brasil, a maioria, tem algum tipo de compromisso com dívida. Ou porque financiou a casa, ou financiou o carro, ou financia a compra de eletrodoméstico, ou entra no cheque especial, que é o pior tipo de dívida, ou não paga a fatura do cartão de crédito. Assim, o primeiro passo é você organizar a sua vida, quitar todas as dívidas. Algumas pessoas acham que estão com uma dívida muito elevada, porque existe juros compostos, né? Quando você deixa de pagar a parcela do cartão, é juros sobre juros. Então, quem está em situação de dívida tem que buscar renegociar. As empresas que estão falimentadas, elas buscam os credores e negociam tudo de novo. E elas acabam abaixando um pouco a dívida, negociando melhores condições para fazer pagamento. Então, se você deve dinheiro no banco, busque o banco para negociar a dívida. Se o banco não quer negociar, já existe outro banco que quer comprar a sua dívida e te oferecer uma condição melhor. Então, a primeira coisa é buscar resolver a sua questão de dívida. Então, a primeira orientação seria, não seria interessante eu pensar em investimento agora se eu tivesse algum tipo de problema financeiro que poderia me atrapalhar todo aí nesse pensamento. Quem tem dívida, primeiro tem que resolver suas dívidas, porque geralmente o juro das dívidas, ele supera o juro que favorece você no seu investimento. Né? Você perdendo mais do que ganhando. Você sendo um bom investidor, você consegue 1% ao mês, 1,5% ao mês, né? Você consegue lá 12%, 15% ao ano. Né? E o juro do cartão de crédito, do cheque especial é 300% ao ano. Então, o que você consegue no mês, o cartão de crédito tira você de um dia só. Então, você tem que equacionar isso e viver com menos do que você ganha. Para você viver com menos do que você ganha, são duas opções. Você reduz seu padrão de consumo ou você aumenta a sua renda. Então, se você quer, por exemplo, manter o segundo carro na garagem, o carro consome muito dinheiro da pessoa. Então, vender o carro é inteligente, se virar com um carro só ou se virar com transporte coletivo. Abrir mão de passar um fim de semana na praia todo mês, um exemplo, né? Às vezes o filho está numa escola que é muito caro, tem uma escola que é razoável pela metade do preço. São sacrifícios que você tem que se impor e para obter disciplina. Então, se você consegue fazer sobrar dinheiro todo mês,
Antes de você entrar em bolsa de valores, você tem mais uma etapa para cumprir, que eu vou te passar agora, que é você formatar um colchão de emergência. Né? Então, por exemplo, você trabalha, você depende da sua saúde para trabalhar. Se você ficar doente e você para de ter renda, o que acontece? Você tem que ter uma reserva para você se bancar por um período. Então, muitos autores dessa área, eles recomendam que você tenha o cálculo de consumo de 6 meses aproximadamente, não de quanto você ganha, de quanto você gasta para se manter. E aí você faz isso numa equivalência para você ter a sua reserva de emergência. Legal. Então, por exemplo, você ganha 5 mil reais por mês, você consegue viver com 4. 4 vezes 6, 24 mil reais. Então você tem que ter aí 24 mil reais numa reserva financeira. Pode ser até caderneta de poupança, que o objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Você reserva e pode poder ser utilizar. Tesouro Selic, um CDB. Tem que ser uma aplicação que você consiga sacar imediatamente, quando você precisar. Não pode ser dinheiro trancado. Tá? Aí a partir desse momento você entra em bolsa de valores, porque aplicar dinheiro no banco não é investir. Investir é você ser parceiro de grandes empresas e ser cotista de fundo imobiliário. Essa é a verdade. Eu já estudei vários tipos de investimento. Você pode investir em imóveis também. Qual que é o problema de investir em imóveis? Um imóvel, uma unidade, uma residência que seja, ela é muito cara. Você teria que ficar talvez anos poupando para você ter uma casa. Ao passo que você, com fundo imobiliário, todo mês que você economizar, você compra um pouquinho, um pedacinho do fundo e já no mês seguinte ele te coloca dinheiro no bolso. Legal. Então o aluguel de uma casa que você poderia ter, que levaria 2, 3 anos para você conseguir receber o primeiro aluguel, se você fosse construir uma casa para alugar, proporcionalmente no primeiro mês o fundo imobiliário já te paga. Entendeu? A vantagem do fundo imobiliário, não paga imposto de renda, por enquanto. Ok. Né? Não sei esse novo governo que eles vão aprontar com cobrança de impostos sobre dividendos e rendimentos. Mas muitas pessoas têm medo de comprar ação. Entendeu? Acho que não sei se é o seu medo. O meu medo é não entender isso ainda, né? Por isso essa orientação então, assim, eu preciso. Antes de você comprar sua primeira ação, você experimenta o mercado de renda variável através de fundo imobiliário. Porque a cota do fundo imobiliário ela não tem muita volatilidade. Ela não sobe, não desce ao sabor das notícias do mercado. Tem ação que despenca com uma notícia trágica. Okay. Né? O caso recente da Vale. A Vale perdeu 20% de valor em função de uma tragédia sem precedentes. Então, se você tivesse colocado seu dinheiro em ações da Vale e não tivesse compreendido que você tem que ser investidor de longo prazo, você teria ficado muito preocupado com a queda abrupta. Não é o caso. Eu não compraria ações da Vale nesse cenário. Eu compro ações de empresas pela qual eu vou sentir prazer em ser sócio. A empresa faz um serviço que é bom, ela ajuda a sociedade, então eu quero ser sócio dessa empresa. Né? Antigamente tinha fábrica de cigarro, por exemplo. Tinha gente que era acionista de fábrica de cigarro para ganhar dividendos. Eu não sei se eu compraria ações de uma empresa que fabrica cigarros, entendeu? Sim. Então, eu tenho ações de empresas que transmitem energia, eu tenho ações de empresas que geram energia também. É um trabalho essencial na sociedade. Eu tenho ações de uma holding que é dona de um banco, o banco faz um serviço essencial para a sociedade. Então, eu durmo quando eu compro ação dessas empresas, né? E eu procuro evitar especulação a todo custo. Tá? Legal. Então, o procedimento é poupar todo mês, abrir conta numa corretora, porque você tem que ter conta numa corretora para ter acesso ao home broker. Ok. Tá? E nessa corretora eu vou ter acesso a investimentos tanto no setor imobiliário quanto ações? As corretoras vão dar um leque de opções para você em renda fixa, em fundo imobiliário, em fundos diversos, em tesouro nacional, em ações. Ações e fundos imobiliários são negociados via home broker. Home broker é um programa que você acessa a bolsa de valores
remotamente. E através dele você compra e vende ações ou cotas de fundo. Então, você vai escolher uma corretora. Corretora, para mim, tem que ser mais antiga que meu carro velho. Ok. Então, a corretora da Costa ao Cliente, ela tem 52 anos de história. Confiabilidade. Então, é uma corretora que tem tradição no mercado. Ela não tem as taxas mais baratas, mas eu faço 1 ou 2 compras por mês, então a taxa de corretagem não chega a pesar para mim. Às vezes você busca uma corretora que ela tem taxa zero, só que ela tem estabilidade. No dia que você quer fazer uma compra, o home broker não está funcionando, não adianta nada, né? Alguns bancos, grandes bancos, têm a própria corretora, mas o foco deles não é facilitar acesso do correntista para a bolsa de valores. Então você tem que ter, eu recomendo conta numa corretora independente, que é o melhor caminho. Legal. E o que é que eu vou encontrar nesse livro aqui, Jean? Quais são os pontos que esse livro vai me ajudar a entender dentro desse novo mundo aqui que vai ser para mim, né? Os pontos essenciais desse livro, eles foram desenvolvidos pelo Thiago Reis, fundador da Suno. Ele tem a sua idade, nasceu em 85, ele já tem independência financeira. Ele começou com 17 anos. E logo cedo ele percebeu que ele tinha que evitar especulação e priorizar investimento. Então, ele já formatou uma carteira de fundos imobiliários e ações que a renda passiva dessa carteira já permite que ele possa se aposentar. Mas ele é apaixonado pelo mercado, ele fundou a Suno para ajudar outras pessoas a percorrer um caminho semelhante. Então esse livro, ele ensina da seguinte forma: para você investir na estratégia de dividendos, você tem que comprar empresas que têm ótimos fundamentos. Porque a intenção é você comprar para abraçar a empresa e ficar com ela por tempo indefinido. Não é você comprar, esperar dar lucro e vender. Por quê? Porque o lucro que você vai ter vem dos dividendos e não da valorização da ação. Embora, com o tempo, você vai ser beneficiado com a valorização da ação. Então, esse livro ele vai ter o beabá para você analisar uma empresa do ponto de vista dela ser benéfica para você. Então, existe uma série de fundamentos, que é a rentabilidade, a empresa não pode ser endividada. Da mesma maneira que a gente não pode se endividar, as empresas também não podem ser muito endividadas. Todas as empresas têm um grau de alavancagem, mas elas têm que dever menos do que elas valem, por exemplo, ou ter uma dívida controlada. Então você tem que saber avaliar se essa empresa está endividada ou não, se ela tem resultado positivo todo ano ou não. As boas empresas, elas melhoram com o tempo. Então você tem que se associar com quem está evoluindo, para você se beneficiar do mesmo processo. Né? Então esse livro tem os capítulos, né? Você vai ter que entender o básico da matemática, operações básicas, não tem fórmula complexa, né? Para você ter a mínima noção de leitura de balanço de uma empresa, né? Você tem um capítulo só sobre diversificação, que é outro princípio, né? Todo investidor ele tem que distribuir seus ovos em várias cestas. Você tem que ter ações de várias empresas, porque é impossível você acertar todos os seus investimentos. Uma hora você vai cometer uma variação que não vai resultar em bom retorno. Isso é normal, mas se você acertar nas outras 9, vai compensar essa empresa que não deu certo, e dessas 10 ações que você tem, uma vai se destacar tanto que praticamente ela vai valer a pena por todas as demais. Né? A mesma coisa acontece com o fundo imobiliário. Então você tem uma distribuição de cotas em fundo de tijolo. Fundo de tijolo investe em imóveis propriamente ditos, né? Galpões, shopping, lajes de prestação de serviço, né? Edifícios de escritórios. Né? Você tem os fundos de papéis, que eles negociam com CRI, né? Que é uma dívida imobiliária negociada por banco, né? Então são dívidas de longo prazo, né? O fundo acaba emprestando através desse instrumento, né? E os rendimentos oriundos disso é repassado para o cotista. Às vezes você chega no banco, você quer investir em LCI, o banco fala assim,
o mínimo para você investir com a gente é 10 mil reais. Você não consegue investir com menos do que isso e nós vamos pagar 85% do CDI. É muito ruim. Aí você compra com 10 mil reais, você compra com 1.000 reais, 100 reais a cota do fundo, e o fundo tem um volume de dinheiro muito maior, ele consegue negociar uma LCI com resultados melhores. Okay. E ele te beneficia por tabela. Então essa é a inteligência de investir em fundos imobiliários. São fundos de papéis. Aí você tem os fundos de fundos, são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos. E você tem fundos de desenvolvimento, por exemplo, existe o fundo que tem um loteamento na terra, ele vai lá asfaltar, passar instalações elétricas hidráulicas e aquele loteamento vai ser vendido no momento. Então nesse momento o fundo vai distribuir os lucros, então ele não vai pagar todo mês, mas ele é um fundo de desenvolvimento. Então quem está começando tem que investir mais em fundos de papéis e fundos de tijolos. Tá? Legal. São coisas que você vai pegando aos poucos, né? Começa devagar. Se você vai ter um capital já inicial, aos poucos você vendeu seu carro, você recebeu seu fundo de garantia, uma rescisão, você já começa diversificando na primeira compra. 4, 5 ativos. Mas se você vai começar com a poupança do mês, faz uma compra por mês. E aos poucos você vai diversificando, sempre comprando a melhor ação do mês, a melhor cota de fundo imobiliário do mês. Legal. Entendeu? Eu vou começar utilizando essas suas dicas com certeza. Pretendo estudar sobre esse assunto e talvez investir futuramente na área que eu gosto, que é a parte de tecnologia, onde tem um futuro em expansão infinito. Então eu tenho esse pensamento. A partir do momento que você tem tranquilidade financeira, você pode escolher o que você vai fazer. Se você tem independência financeira, que ela não vem rápido, não pode ter ilusão, achar que você vai ficar rico rápido no mercado, isso é ilusão. Então o que acontece? Ao longo dos anos, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, para alguns é 7 anos, para outros é 5, vai depender do volume de aporte mensal, e porque os juros compostos começam a agir a seu favor, não contra. E aí chega um momento em que você vai ter renda passiva, fala assim, olha, eu posso escolher não trabalhar. Você vai ser jovem ainda, você tem 34, mas quando você tiver 44, 45, você ainda vai ser muito jovem. Não, agora eu vou fazer o que eu realmente quero fazer. Então você vai poder investir nessa área que você falou. E aí os melhores investimentos acontecem quando a pessoa está focada e não está enforcada por questões burocráticas e de financiamento. Legal. Então, pensa sempre em margem de segurança. Tudo que dá altíssimo retorno, se vier acompanhado de risco, não vale a pena. Então, um retorno assim, um pouquinho acima da média, só que ele é mais seguro, vai nesse, entendeu? Legal. Bom, eu já tenho minha cópia garantida, mas... Não, é sua. Esse exemplar aí é seu. E onde o pessoal vai conseguir comprar? Ele está nas livrarias, principalmente Livraria Cultura, está no Amazon também, você pode digitar aqui, eu sou dividendos no Amazon, diretamente com a editora CLA, tá? Então é fácil encontrar. A Suno está lançando mais livros impressos ao longo de 2019 e a leitura do livro, ela vai valer muito mais do que esse bate-papo que a gente teve pelo YouTube, tá? Pessoal, vamos pedir desculpa se esse vídeo ficou longo, mas... espero que tenha sido de bom proveito para quem assistiu. Assim como foi para mim, espero que seja para vocês também. O pessoal do YouTube fala assim, olha, no final do vídeo, pede para o seu amigo se inscrever no seu canal, ativar o sininho. Eu não gosto de pedir essas coisas, né? Mas façam isso, vale a pena. Mas se você fizer isso, eu vou agradecer, tá bom? Um grande abraço, valeu!